Jesus diz em Mateus 11:12 que o reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. Muitos se assustam com essa declaração quando entendem que a salvação é uma manifestação da graça, um favor imerecido que se recebe mediante a fé. Como se apropriar do reino por força? Isso não é mérito humano? Isso não seria uma contradição do ensino bíblico? Esse questionamento com as suas respostas é importante, porque nos permite não só compreender o que Nosso Senhor falou, mas poder andar nessa verdade. E esse é o assunto da nossa conversa. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar a respeito disso. Estou hoje em Porto Velho, capital de Rondônia, com o Rio Madeira aqui ao fundo, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Diante dessa declaração de Nosso Senhor de que o reino de Deus é tomado à força, de que os violentos o tomam por assalto, afirmação que foi traduzida na Amplified Bible, a Bíblia amplificada assim, desde os dias de João Batista até o tempo presente, o reino dos céus tem sofrido ataques violentos e os homens violentos o tomam pela força, como um preço precioso, e eles compartilham o zelo ardente. Como entender essa declaração de Jesus à luz do entendimento de uma salvação que não é obra de esforço, que não se recebe por mérito humano? Como compreender o tomar o reino de Deus à força ou tomá-lo por violência? Antes de mais nada, precisamos olhar para o texto de uma forma mais abrangente. Dos versículos 11 até o versículo 13 de Mateus 11, Jesus diz, e agora vou ler na Nova Almeida Atualizada, em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O contexto diz respeito a João Batista. E é justamente na pessoa e no ministério de João Batista que há uma mudança de estação, uma mudança de cenário. João Batista vem como precursor do ministério de Cristo, vem anunciando um novo sacerdócio. O livro de Hebreus, por exemplo, nos diz no capítulo 7, no verso 12, que onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Então Jesus diz, a lei e os profetas profetizaram até João. Ele está sinalizando que a partir de João Batista há uma mudança acontecendo. Ele vai introduzir o ministério de Jesus, mas ele mesmo já vem experimentando o que é ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Evidentemente, temos uma ação da parte de Deus sendo comunicada, sendo revelada. Ela diz respeito a uma nova estação. Além de entender isso no contexto, nós também precisamos entender que não só a antiga estação se encerrava, mas com o início da nova, um novo comportamento, uma nova atitude era exigida. Isso talvez nos ajude a perceber um pouco melhor a tipologia bíblica, que por sua vez vai nos permitir entender um pouco melhor a aplicação que o próprio Jesus está fazendo. Sobre o que ele falava, o que significa tomar o reino. Ele está falando a respeito de salvação, isso seria contraditório com todo o restante do ensino das Escrituras a respeito da salvação que se recebe sem esforço ou sem mérito, e sim através da fé. Mas quando nós olhamos para as figuras bíblicas, e é importante dizer que o Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo, por sua vez, explica o Velho. Nós temos muitos paralelos no Antigo Testamento. Por exemplo, Paulo se refere a Jesus dizendo que ele é o nosso Cordeiro Pascal. O próprio João Batista aponta para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São referências, alusões aos tipos, às figuras, aos símbolos do Antigo Testamento. Quando Jesus diz que a lei, não somente os profetas, mas também a lei profetizou até João, ele fala de uma carga de simbolismo profético que ela carregava, anunciando aquilo que nós vivemos hoje. Paulo escreve aos Coríntios, uma igreja dos gentios, e diz no capítulo 10 que nós não podemos ignorar a trajetória daquela geração que saiu do Egito no êxodo rumo a Canaã. Ele diz que essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo. E quando olhamos essa ideia de um Deus que os tira do Egito, que figura a salvação, e os leva à terra prometida, que fala de um lugar de plenitude, a pergunta a ser feita é, para sair do Egito, eles precisavam de esforço? Não. Essa era uma obra de intervenção divina e ela significa ou simboliza a nossa redenção e a nossa salvação. Não há esforço para a salvação. No entanto, depois de terem sido salvos, para alcançar a plenitude daquilo que Deus prometeu, aí sim eles teriam que lutar. Aí sim haveria necessidade de esforço.
Logo, nós precisamos entender que a aplicação prática que Jesus está fazendo sobre tomar o reino de Deus à força, não fala de entrar no reino pelo novo nascimento, como ele instruiu Nicodemos em João capítulo 3, verso 5, mas fala a respeito de nos apropriarmos da plenitude da nossa herança, né, da totalidade das promessas, daquilo que Deus nos disponibilizou. Então, só a título de ilustração, podemos considerar Êxodo 34:11, onde Deus diz o seguinte, ele faz uma promessa: eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, que eram os povos que habitavam em Canaã, a terra prometida. Mas depois, em Josué, no capítulo 15, no verso 63, nós temos a realidade. No período posterior, já à entrada deles na terra prometida, a Bíblia diz assim: mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Ou seja, a promessa não teria cumprimento automático. A promessa falava de uma provisão, de uma disponibilidade da parte de Deus, de oferecer os seus recursos para que aquilo se tornasse realidade, mas não teria cumprimento instantâneo ou automático. Para que pudessem viver a realidade do cumprimento da promessa, os filhos de Israel teriam que lutar. Eles precisavam fazer uso de força, eles teriam que guerrear. E eu e você precisamos fazer essa distinção, né, da trajetória da promessa até a posse. Em 1 Crônicas 19:13, a Bíblia diz: seja forte, vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. É a partir do momento que eles vão entrar em Canaã, é a partir do momento onde, já estando em Canaã, eles precisam defender a posse completa e plena da sua herança, que eles descobrem a necessidade de luta, a necessidade de guerra. E a verdade é que eu e você, para vivermos a plenitude daquilo que Deus tem colocado à nossa disposição, também teremos que lutar. Por exemplo, vamos falar a respeito de promessas que nós carregamos. Em João, no capítulo 10, no versículo 10, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, diz, né, que nós precisamos tomar posse da vida eterna. Aquilo que nos foi disponibilizado, aquilo que nos foi prometido, precisa de apropriação. E é nesse cenário de tomar posse, de apropriar, que entra o elemento da guerra, que entra o elemento da luta. Quando a Bíblia fala do reino de Deus sendo tomado à força, não diz, portanto, a respeito do início da obra de salvação, mas diz respeito ao fato de que eu e você precisamos nos empenhar, usar os recursos divinos, perseguir com fé e determinação o cumprimento das promessas, se queremos viver a plenitude da nossa herança. Que ninguém se engane, essas coisas não acontecerão de forma automática, nem tampouco instantânea, e elas vão requerer de nós um posicionamento de luta. No entanto, a nossa luta não é exatamente a luta que eles travavam. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele define uma natureza diferente de luta, quando ele afirma no capítulo 6, no verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Eles lutavam contra pessoas, mas a Bíblia diz: nossa luta é contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele diz: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E no verso 18 ele diz: orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós sabemos que uma batalha está sendo travada. E nessa batalha nós temos aqui armas de defesa e temos também armas de ataque. As armas de defesa mencionadas são o cinturão, a couraça, os calçados, o escudo e o capacete. A arma de ataque, a única ofensiva, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas outro dia alguém me perguntou: pastor, e a oração? Que tipo de arma é oração? Eu respondi para ele: oração não é arma. Oração
é a guerra. Nós usamos as armas para travar a guerra. E essa guerra se trava em oração, em um posicionamento de fé. Se eu e você queremos viver a plenitude daquilo que Deus tem, precisamos de um posicionamento. Um posicionamento de andar na palavra de Deus, de nos posicionarmos em relação a ela, de crermos, de nos apropriarmos, né, em fé, de termos o posicionamento da guerra de oração contra as circunstâncias, contra a oposição do reino das trevas, para que possamos viver a plenitude do que Deus tem. Muitas pessoas estão vivendo aquém daquilo que Deus disponibilizou. Essa é a razão pela qual o apóstolo João, dirigido pelo próprio Jesus, dirige uma palavra à igreja de Laodiceia. Ele diz no verso 18, Apocalipse 3, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Está dizendo, você não está experimentando tudo que eu disponibilizei. Você precisa se posicionar para conseguir essas coisas. Quando entendemos essas verdades e decidimos perseguir, né, essa plenitude, uma plenitude que ela não é entregue de mão beijada. Ela é oferecida mediante uma promessa, mas eu e você precisamos de uma luta e um posicionamento de fé. Paulo chamou isso de o combate da fé. Lutar para viver a plenitude de Deus é o desafio que toda pessoa que já foi salva pela graça e sem esforço precisa entender. Entramos no reino de Deus sem nenhum mérito ou esforço. Avançamos para possuir a plenitude do que Deus tem, nos esforçando em cooperar com Ele e usar os seus princípios. Ainda assim, não estamos falando de méritos. Estamos falando daquilo que John Wesley chamava de os meios da graça, para acessar a plenitude daquilo que nos foi disponibilizado. Não se contente com nada menos do que a plenitude. Há uma terra que mana leite e mel, há um lugar de abundância, há um lugar de plenitude, esperando por mim e por você. Basta crermos e agimos de acordo com essa fé, pelejando para viver o pleno cumprimento da promessa. Que Deus inspire o seu coração e que você seja movido por esse espírito guerreiro, entendendo que o reino de Deus é tomado à força, que os violentos o tomam de assalto. Busque a plenitude de Deus, apodere-se dela e não deixe ninguém roubar isso de você.